O lugar era lindo, muito frequentado por aqueles que querem passar alguns dias à beira-mar. Litoral norte de São Paulo. Reúne as qualidades de estar a uma distância razoável da capital, preços acessíveis e paisagens deslumbrantes da serra se encontrando com o mar. Foi a qualidade dos preços acessíveis, eu não minto, que levou a mim e minha esposa para aquela cidade turística no litoral paulista, naquele feriado de meio de semana. Conta um Conto apresenta, de Ronaldo Leme, Abissais. Narração, Marcelo Fávaro. Dia agradável na praia sob um guarda-sol, sendo servido por garçons pouco habilidosos, mas muito prestativos. Um dia regado a frutos do mar, alguns drinks e muita cerveja. À tarde, um longo banho de mar, aproveitando a maré alta que formava ondas maiores. Nada além de uns 80 centímetros, ideais para se brincar com uma prancha alugada de bodyboard. Ao cair da noite, voltamos para a pousada de acomodações simples, mas muito aconchegante. Um banho rápido e a promessa de uma noite tão agradável quanto o dia. Um jantar para dois, em algum restaurante charmoso no centro histórico, uma garrafa de vinho e o que mais o lugar, o ambiente e o álcool nos sugerissem. E foi assim aquele primeiro dia, em uma cidadezinha turística litorânea. Terminou, e eu posso dizer que esse também foi o roteiro do segundo dia, e seria o nosso terceiro e último dia, não fosse a loucura que viria naquela noite e que mudaria a minha vida. Aquela última noite. Após o jantar, ao invés de voltarmos para a pousada ou fazer uma caminhada pela orla da praia como tínhamos proposto, minha mulher preferiu visitar a feirinha de artesanato. A feira acontecia em um grande casarão colonial, com suas paredes grossas e caixilharia rústica. O casarão teve seus cômodos tanto do piso térreo quanto do pavimento superior e porão transformados em pequenas lojas de artesanato caiçara. Uma sorte de pulseirinhas, colares, tiaras, todas feitas com palha e conchinhas. Cangas, vestidos e camisetas com os nomes e paisagens das praias estampadas. Louças e shorts de água ardente também estampados. Outros cômodos do antigo casarão, transformado em uma galeria, abrigavam meninas caiçara que trançavam o cabelo e colocavam tererê, muitas vezes em meio a um cheiro de incenso que poucas narizes, sinceramente, suportavam. Talvez o branco de minha pele, agora avermelhada pelos 2 dias de sol, a bermuda e o chapéu, embora fosse noite, denunciavam que éramos turistas. E isso nos tornava possíveis compradores de tudo. Ao menos era o que os vendedores pensavam. Nos pegavam pelos braços e nos arrastavam de uma lojinha a outra, nos mostrando tudo com entusiasmo e gentileza. Foi assim que fomos parar na frente de uma porta no porão, cujo interior era oculto por uma cortina escura. Acima do batente da porta se lia Capitã Anne Bond. Bom, o que me fez rir, Anne Bond. Nunca ouvi falar de uma capitã mulher, pensei. Minha esposa afastou a cortina, deu uma olhada para dentro do cômodo, que estava na penumbra iluminada apenas por velas vermelhas e grossas, cuja luz era enfraquecida pela fumaça do incenso. Ela não entrou. Já eu, curioso, não resisti e fui indo. Deparei-me com outra lojinha de bugigangas,
igual a todas as outras, exceto que a atendente não era uma jovem bonita caiçara, mas uma velha encarquilhada senhora. Se estava vestida de cigana ou de pirata, sinceramente minha ignorância não saberia distinguir. Falava com um sotaque inglês, às vezes difícil de compreender. Ainda assim, após perguntar pelo seu nome, esta se apresentou como Capitã Anne Bonny, como escrito sobre o batente. Começamos a conversar. O seu sotaque é diferente. Um inglês diferente do americano, que é mais comum por aqui. Por um acaso é europeu? Irlandês, meu jovem cavalheiro. Nossa! E a senhora me interrompendo de imediato com um gesto de mão. Capitã Anne, me chame assim, meu bom senhor. Deus sabe o que fiz para merecer este título. Perdão, Capitã Anne. Faz tempo que está aqui no litoral norte? Desde 1722. Quando cheguei aqui, essa cidade era um pequeno povoado. Ora, o assunto me interessou de imediato. Sem dúvidas eu estava diante de alguém que sabia entreter os turistas. Alguém que representava muito bem o seu papel e, por certo, valeria a pena ouvir. Ainda que, bem, depois me sentisse obrigado a comprar algo, uma pulseirinha ou um colar de conchas do mar. Eu gosto de ver uma boa representação. E o que trouxe a Capitão Anne a este porto? Perguntei, entrando de cabeça na encenação. A fuga! Como uma boa pirata eu estava fugindo. Depois de me livrar da forca em Port Royal, a cidade mais perversa do mundo. Eu adoro histórias de piratas e aventuras. Eu sou fã do Capitão Jack Sparrow. A velha me olhou com ar de reprovação e eu decidi me calar e deixar que ela terminasse sua representação. Port Royal, a cidade mais perversa do mundo, lugar onde os piratas gastavam o fruto de seus saques com jogos e prostitutas. Mas em 1692, um grande terremoto afundou nas águas caribenhas metade da cidade, matando também metade dos habitantes. A população passou a acreditar que isso era um castigo divino, já que a cidade era conhecida como a Sodoma do Novo Mundo. E então iniciou a captura e a execução dos piratas. A senhora era capitã de um navio pirata que foi capturado. Perguntei, temeroso de ser novamente repreendido. Não, é claro que não. O Revenge não era meu. Era do meu marido. Ou melhor, meu amante, que havia me libertado de um casamento infeliz e me levado para o velho mar. Quando o governador de Kingston descobriu o nosso caso, sentenciou-me a ser chicoteado em praça pública. Ah, John Rackham me amava. Preferiu voltar à vida de pirata ao ver sua amada ser chicoteada na frente de toda a cidade. Nesse momento, os olhos da velha se encheram de lágrimas. Ela falava em seu português inglesado com sentimento, com uma emoção que faria qualquer um acreditar em sua história. Eu já estava arrependido de ter, de que minha esposa não estivesse ali comigo, desfrutando dessa apresentação que, ao meu ver, era digna de um Oscar. Perdi a noção do tempo e lembro-me de ter notado com estranheza o fato da minha esposa não ter voltado e me chamado para ver alguma coisa que gostou em outra lojinha ou simplesmente me convidando para irmos embora dali. Como uma velha loba do mar, ela reteve suas lágrimas. Sua expressão mudou completamente, de saudade doída e amor para o mais puro ódio. E então prosseguiu. Meu querido John Rackham e toda a sua tripulação foram enforcados no dia 17 de novembro de 1720. O caçador de piratas, Capitão Jonathan Bennett,
Surpreendeu John e os bêbados que ele chamava de tripulação. Eu e Mary, uma outra mulher que, como eu, se vestia de homem para passarmos desapercebidas da tripulação. Lutamos o quanto podíamos, mas fomos todos capturados. Por que executaram John e não executaram a capitã? Perguntei, participando novamente da encenação, que estava cada vez mais interessante. John, meu grande amor. Ele já havia recebido perdão real uma vez. Ele serviu ao grande pirata das Bahamas, Charles Vane. E depois de liderar um motim, tornou-se capitão. Mas foi perdoado e só voltou com a pirataria para me salvar. Senti a voz da mulher embargar de novo. Tenho certeza que se houvesse mais gente ouvindo, bateríamos palmas pela sua história, que eu, sinceramente, pensava ter chegado ao fim. Realmente havia sido tocado pela história. Aquela velha havia conseguido me transportar para o século XVIII, para um navio pirata, para perseguições e luta. Foi uma experiência fantástica e agora eu precisava retribuir. Linda história, Capitã Anne. Parabéns. Eu vou comprar 2 pulseiras daquelas de conchinhas ali. O olhar da velha foi novamente de reprovação, mas isso durou apenas um instante, se tornando zombeteiro ou vingativo no segundo seguinte. Não terminei ainda, meu bom senhor. Tudo que lhe foi contado pode ser lido nos livros de histórias sobre piratas. O que quero lhe contar é aquilo que somente aqueles que viveram no mar sabem, viram ou conhecem, os segredos mais terríveis das profundezas, guardados a 7 chaves pelos arcanos do velho mar. Legal. Agora a história ficaria mais interessante ainda. Quem sabe ouviria uma história mais sobre a tripulação do Revenge, lutando contra o Kraken, aquela criatura mitológica nórdica. Um cefalópode do tamanho de uma ilha com 100 tentáculos que afundava as naus. Ou ainda a sedução das sereias. Essas são as minhas favoritas. Meio peixe, meio mulher, cujo canto era irresistível, atraindo os mamíferos em suas naus para os recifes e rochedos que lhe partiam os cascos. Uma vez naufragados, os marinheiros eram afogados por elas e levados como oferendas a Dagon nas profundezas abissais. Eu adoro essas conversas. As sereias me chamavam mais atenção porque sua existência é crível. Ora, a vida se originou no mar. E quem pode atestar que todo o desenvolvimento só ocorreu em terra firme? Não é mais fácil imaginar que um organismo unicelular e depois multicelular, que teve sua origem nas profundezas do oceano, encontrasse neste condições para experimentar o mesmo desenvolvimento que aquelas espécies que deixaram o mar experimentaram. E ainda há teorias que uma espécie de símio que se desenvolveu à beira-mar encontrava neste a fonte mais farta de alimento. A princípio, moluscos e crustáceos viventes à margem, grudados nas rochas, mas com o tempo foram adentrando ao mar para caçar, é claro, e à medida que foi passando mais e mais tempo na água, foram se adaptando, até que uma geração não mais precisou voltar à terra. Isso não sai da minha cabeça. Eu particularmente adorava essas histórias. Enxergava no fato de diferentes culturas ao redor do mundo, separadas entre si por milhares de quilômetros, descrevessem esses seres com tamanha similaridade. É uma prova de sua existência, não acham? Ainda assim, também as pinturas rupestres em cavernas, retratando cenas de homens e criaturas metade homem, metade peixe, interagindo, caçando junto. Bom, seria uma prova irrefutável. Para minha sorte,
esse foi realmente o caminho tomado pela Capitã Anne. Quem lhe contou sobre as existências dessas criaturas foi John. Ele havia relatado dezenas de encontros com aquilo que chamamos de sereias, mas a Capitã Anne se negava a chamar essas criaturas assim. Ela as tratava de Deep-Ons, anfíbios humanoides que emitem um repugnante odor de peixe e se comunicam com humanos através dos sonhos. John esteve no mar sua vida toda, integrante da tripulação do famoso pirata Charles Vane, onde se tornou um capitão. Depois do perdão real, virou corsário, fazendo parte da tripulação do Capitão Bugs, e, por fim, volta à pirataria para salvar Anne, se tornando o capitão do Revenge. Assim, relatou todas as vezes que se deparou com esses terrores. No entanto, como contou a capitã, não demorou muito para que ela mesma tivesse suas experiências. Testemunhou tripulantes que, sem explicação nenhuma, acordavam no meio da noite e se atiravam ao mar. E por 2 vezes despertaram o timoneiro de um transe, desviando a nau no último minuto da rota de colisão com a encosta rochosa. As histórias contadas por ela eram fantásticas e, contadas na primeira pessoa, emprestavam um ar de veracidade. Capitã Anne deixava claro que as histórias de belas mulheres e cantos não eram verdadeiras. Essas criaturas eram horríveis, bestiais. Não era o canto, mas sim a influência psíquica, telepática que exerciam sobre os mais fracos, que os convenciam a se oferecer como oferendas a Dagon. Novamente, eu não sei dizer quanto tempo fiquei ali ouvindo as suas histórias, como que quase em um transe, mas por fim fiz a nova menção de ir embora. Agradeci pelas histórias, pelo tempo, e pedi novamente 2 pulseirinhas de conchas do mar para que eu levasse de presente. Dessa vez a velha não se opôs à minha partida, mas disse que tinha outra coisa para mim. Eu não posso permitir que um jovem e educado senhor, que demonstrou tanta paciência em ouvir uma velha capitã, leve isso como lembrança, não. Eu tenho algo muito melhor. Imediatamente pensei que o tempo dela custaria muito mais que 2 pulseirinhas, e fiquei preocupado que insistisse em me vender algo mais caro e me obrigasse à indelicadeza de recusar. Seria um fim lamentável a uma apresentação incrível. Eu sinto muito, capitã, mas eu não tenho nenhum tesouro para pagar mais que 2 ou 3 pulseirinhas, já aumentando o pedido de 2 para 3 para tentar evitar o constrangimento. De maneira alguma, senhor. Não me pagará nada. É um presente. Apenas deverá fazer algo em troca. Algo por mim. Eu já tinha caído em golpes iguais a esse. Que você não paga nada por um presente, no fim das contas você gasta mais do que se tivesse comprado tal presente. A velha não me deu tempo. Abaixou atrás do balcão, levantou-se e colocou sobre o pano negro aveludado uma grande concha em forma de cone. Uma concha que havia sido transformada em um instrumento de sopro, pois a ponta no início do cone havia sido removida e adaptado ali um bocal rudimentar. Depois disso, ela dava 6 voltas, com um diâmetro crescente, dando a forma exatamente do cone, até abrir-se em um grande bocal com quase 20 centímetros de diâmetro. Estava decorada com algumas pedrinhas e tinha um aspecto incrivelmente antigo. Aqui está. Este é um presente digno de um nobre cavalheiro que gastou seu tempo ouvindo uma velha, cheia de saudades e recordações. A velha não tinha saído do personagem ainda,
e a peça me fez ter certeza que toda aquela apresentação, bem, custaria mais do que 2 ou 3 pulseirinhas de conchas do mar. Sem dúvida, Capitã Anne, é uma peça linda. Eu ficarei muito feliz em poder levá-la para casa, mas como eu disse, eu receio que não tenha dinheiro para comprá-la. O cavaleiro parece não ter entendido o que eu disse. Eu não estou vendendo a peça ao senhor. Eu estou lhe dando e pedindo em troca apenas que cruze a rua, vá até a orla e toque este instrumento na beira do mar em minha homenagem. Ela estava falando sério. A maneira cerimoniosa com que disse o que queria não deixava dúvidas, mas resistiu uma última vez. Capitã, eu não posso aceitar. Aceite e faça apenas o que eu lhe pedi. Eu adoraria soprar essa concha pela última vez à beira do mar, mas não posso. Aceite e faça isso por mim. Consenti com a cabeça, agradeci novamente, apanhei a tal da concha e saí de sua tenda. Subi as escadas do porão daquele velho casarão. Caminhei pela calçada e cruzei a avenida em direção à praia, sempre com a impressão que ela mesma ou algum moleque iria me chamar para finalizar o golpe. Pensando nisso, que eu tateei meus bolsos, conferindo que a carteira, o celular ainda estavam comigo. No entanto, ninguém me chamou de volta. Ninguém me abordou. Não houve um segundo ato. E assim fui forçado, na verdade, a acreditar na sinceridade da velha. Vejam, eu encarei o objeto novamente, agora sob a luz branca da rua. A peça era realmente extraordinária. E agora, mais que antes, eu adoraria levá-la para casa. Mas não ficaria em paz se não cumprisse com a minha parte no trato. Assim que adentrei a praia, a orla estava toda iluminada por motivos de segurança. O local se tornou um ponto de grande fluxo de turistas, e isso atraiu também os batedores de carteira, estelionatários e ladrões. Há muito a ideia romântica de fazer uma caminhada pela areia da praia à luz da lua tinha sido abandonada por motivos de segurança. Olhei demoradamente as ondas quebrando. Fechei os olhos e, ouvindo o barulho das ondas, imaginei como seria ter o mar como casa, viver em uma embarcação de porto em porto. Permiti-me fantasiar isso por algum tempo, até que eu levei a concha aos lábios e assoprei com força. Um som indistinguível foi emitido. Eu não sou músico, mas penso ser um dó, uma nota dó. Olhei para trás para saber se havia sido alto o suficiente para chamar a atenção das pessoas que passavam na calçada e certifiquei-me que não. Ninguém notara. Repeti isso mais 2 vezes, com bem mais fôlego que a primeira. E assim o som foi emitido por bem mais tempo. E assim, ao término, dei como a missão cumprida. Eu havia cumprido a parte do trato. E agora poderia levar para casa aquela peça sem peso na consciência. Por algum tempo ainda fiquei observando as ondas quebrando, o som do mar e pela primeira vez o cheiro forte de peixe. E foi quando fui dar as costas ao mar e voltar para a avenida e procurar pela minha esposa, pois fazia horas que tínhamos nos separado. Imaginei ver algo na água. A praia toda iluminada. A luz dos potentes holofotes iluminava também algo em torno de, uns 30 a 50 metros dentro do mar, de maneira que era possível ver a onda quebrando e o bordado de espumas que ficava atrás dela quando passava. Foi ali, em meio às espumas, exatamente no limiar entre a luz e a escuridão, que eu penso ter avistado uma silhueta humana na água. Isso incrivelmente me gelou a alma. Um medo,
Uma repulsa nasceu instantaneamente em mim. Não era possível distinguir qualquer detalhe, apenas o tronco, os braços e a cabeça fora d'água, e os 2 olhos vermelhos cintilantes. Enquanto forçava a vista tentando distinguir melhor a primeira figura, outra se levantou, e depois outra e outra. Em pouco tempo eram dezenas, e depois centenas. O medo e a repulsa do início haviam desaparecido. Eu agora era envolvido por um desejo irresistível de estar entre eles, os abissais. Essa consciência do que desejava e dos pensamentos que passavam pela minha cabeça acabou no momento que meus pés tocaram a água. A partir desse tempo não me lembro de mais nada. É como se tivesse caído em um vazio, em um vácuo de pensamento e existência. No entanto, eu continuava caminhando, um passo depois o outro, as ondas pelo tornozelo, depois joelhos, minhas coxas molhadas. A minha esposa conta que nesse ponto, depois de me procurar por todos os lugares naquele maldito casarão, nos bares e nos restaurantes da orla, finalmente havia me avistado entrando no mar adentro. Correu para a beira da praia, gritou várias vezes o meu nome, mas eu estava surdo a ela e a tudo. Eu continuava caminhando. A água pela cintura, pelo estômago. Voltou para o calçadão desesperada. Pediu ajuda a 2 homens, pediu que a ajudassem, disse que eu estava bêbado, que não sabia nadar, que havíamos brigado, que agora eu estava entrando no mar. Quando 2 homens me agarraram, a água já estava no meu queixo. A onda já nos encobria. E uma vez imerso, eu podia ver centenas, milhares de pares de olhos vermelhos cintilantes que passavam em alta velocidade ao nosso redor em sombras humanoides, meio homem, meio peixe. Foi com grande dificuldade que me tiraram da água, pois eu não queria. Eu me debatia, pelo menos dizia a minha esposa. Me deitaram na areia no meio de uma roda de curiosos que se afastaram devido ao cheiro horrível e insalubre de peixe ou lodo marinho. Ninguém conseguia explicar. Tudo isso, é claro, foi contado a mim, porque eu só recuperei a consciência horas depois no pronto-socorro. Lá também disseram que os lençóis da maca, as toalhas que me enxugaram e as minhas roupas foram todas jogadas fora, pois não era possível tirar o cheiro que estava impregnado. Então eu lhe contei toda a história, pois tinha completa consciência até o momento que os meus pés tocaram o mar. Perguntei se eu não segurava uma grande concha quando me puxaram para fora do mar. Não estava comigo, disseram. Eu deveria ter soltado a tal da concha durante o resgate, ou ela se perdeu no mar, ou vai saber. Mas não foi isso que fez com que todos duvidassem da minha história. Começou com o fato de que ninguém ouviu dizer de loja de nenhuma capitã, muito menos com o nome Anne Bone. Aliás, todos riram, assim como eu ri quando li esse nome. Mas você viu a loja dela. Você só não entrou, mas você viu. Eu estava na sua frente, eu entrei, lembra? Perguntei totalmente confuso para minha esposa. Não, querido. Nós estávamos olhando as lojas dentro do casarão. E de repente eu olhei para o lado e você não estava mais comigo. Eu achei que tinha ido ao banheiro ou parado para ver algo que lhe interessasse, mas aí o tempo foi passando e simplesmente você não voltou. Eu não quis discutir, não estava em condições. No dia seguinte, fiz questão de voltar ao casarão, que havia sido transformado em uma galeria de lojas de artesanato caiçara. Minha esposa me assistiu, percorreu cômodo por cômodo, entrando e saindo de todas as lojinhas. Eu não fui capaz de encontrar a loja da Capitã Anne. No porão do outro lado avistei uma ganga escura presa à parede, e então corri para lá.
certo de que ao puxá-la de lado revelaria uma porta. Mas não. Olha, sinceramente, eu me negava a acreditar que tudo não tinha passado de uma ilusão, de uma fantasia da minha cabeça, desencadeada sei lá por quê. O que confundiu a todos foi que, quando buscamos na internet pelo nome Anne Bonny, John Heckham e outros que eu me lembro nitidamente fazerem parte da história que eu ouvi, todas as informações eram corretas. A história que me foi contada é exatamente a história que encontrarão ao buscar esses nomes na internet, nos livros de história, nas crônicas de pirataria. De tudo eu guardo no fundo da memória a terrível experiência vivida e as palavras da capitã Anne Bonny. Não era o canto das sereias, mas sim a influência psíquica, telepática, que exerciam sobre os mais fracos, que os convenciam a se oferecerem como oferendas a Dagon. O que eu sei é que nas próximas férias, nadinha de mar. Vamos para o campo ou para a montanha. Muito bem, meus caros amigos, ele é palestrante, faz treinamentos e mora em Joanópolis. Ronaldo Leme, ele que acabou de esgotar a primeira edição dos Contos da Capital do Lobisomem, já que Joanópolis, vocês sabem, é a capital dos lobisomens. E aí ele, incrivelmente, escreveu um livro de contos sobre o assunto e que já está indo para a segunda edição. Sucesso, né, Ronaldo? Aliás, Ronaldo, eu estou te devendo uma visita a Joanópolis. Eu não conheço Joanópolis e eu sei que eu já vi vídeos aí, tudo, né, sobre a cidade, da Cachoeira dos Pretos, dos campings aí, né? Eu queria até que você... eu sei que você trabalha aí em algum movimento da prefeitura, alguma coisa, né? Você ajuda a divulgar essa cidade para o turismo, né? E eu tenho muita vontade sim, viu, meu caro amigo? Em breve eu estarei chegando a Joanópolis, conheço algumas cidades aí da região, mas efetivamente essa aí não conheço, tenho vontade e eu acredito sinceramente que vale muito a pena a gente, quem é da prefeitura, aí, o secretário da Cultura, secretário do Turismo, investir em monumentos que exaltem a cultura, né, do lobisomem, porque o folclore ele é vivo no coração e na mente das pessoas e eu estou vendo um salto muito grande. Gente, como as cidades do interior de São Paulo estão se preparando de uma maneira para um turismo que não é aquele turismo predatório. Você consegue entrar com seu carro, parar seu carro, visitar um lugar turístico, um mirante, um Cristo ali, que você vai ver a cidade toda, sem precisar desembolsar uma fortuna para isso, né? E para tanto eu tomo por base algumas cidades aí da região, como Socorro, que tem um aparato turístico, tem as fontes de águas minerais, tudo, né? Eu gosto muito de viajar para Socorro, para Serra Negra também, com a Fontana de Trevi ali, né? Uma réplica do monumento lá de Roma, né? Da Itália. Tem a Serra Negra, também tem o Alto da Serra, que eu visitei, achei a coisa mais incrível do mundo. Assisti um pôr do sol ali, com música ao vivo, chopp tirado na hora ali, uma estrutura incrível. Águas de Lindóia também, o Cristo de Águas de Lindóia tem uma estrutura fantástica para você ver o pôr do sol ali, também com música ao vivo, chopp tirado na hora. O Morro do Pelado, é isso? Morro Pelado também, Águas de Lindóia. Gente, eu achei a coisa mais incrível. Vou até postar algumas fotos no meu Instagram aí,
Conta um conto _ Favaro, arroba aí, sei lá, né? Todo o interior de São Paulo está se preparando, está se modernizando para receber o turista sem precisar arrancar o rim dele, né? Também foi assim, passei o final do ano em Águas de São Pedro, achei assim de uma gentileza com os turistas, e essa gentileza volta de uma maneira correta, né? Sem arruação, porque assim, quanto mais você tira a alma do turista, tira tudo dele ali, né? Parece que o turista fica até meio magoado com a cidade, e é o que eu venho observando o contrário de tudo isso que eu venho falando está nas cidades litorâneas, né? Que quanto você para o carro é R$50 para olhar o seu carro. Aí você vai fazer um xixi, é mais R$10 para você usar o banheiro. Você vai sentar num quiosque ali, num guarda-sol, é R$300 de consumação. O turista, eu não faço isso, claro que não, mas ele se sente até no direito, alguns infelizmente, de, em contrapartida, sujar e levar sua caixa de som e incomodar, falar com aquela premissa, eu estou pagando, eu estou no meu momento de férias. Então, ao que me parece, não sou estudioso, não sou um turismólogo, mas quanto mais gentileza você atrai ali, você dispensa ao turista, mais gentileza você tem de volta, né? E eu vi isso em Águas de São Pedro, em Águas de Lindóia, em Socorro, em Serra Negra, em Monte Sião, Olambra. Tem cidades aí que estão se dando muito bem aqui no interior de São Paulo. Eu era tão fã das cidades do interior de Minas, ia bastante. Carrancas, São Tomé das Letras, Resende Costa, São João del Rei, Tiradentes, Ouro Preto. Eu ia muito para todas as férias, eu ia para Minas Gerais, e estou deixando de ir para aproveitar mais as cidades do interior de São Paulo, que parece que deram um salto realmente no turismo. E acredito, mesmo sem conhecer, que Joanópolis está num caminho certo aí, já que hoje eu assisti alguns vídeos aí e tem passeios de jipe que sobe até a Cachoeira dos Pretos, né? Que tem bons campings aí, né? Eu ouvi falar bastante que tem ótimos campings e dá para você descer o rio com aquelas boias, né? Eu não sei qual é o nome desse tipo de esporte, mas deve ser bem divertido também. E espero em breve tirar um tempinho aí, já que as aulas tiram boa parte da juventude de um professor, né? Ele perde ali pedindo para o aluno parar de conversar no meio da explicação e outras coisas mais pesadas. Se fosse só conversar, estava bom, não é verdade? Então o professor, quando ele tem um tempinho de folga, quem é professor está me ouvindo, ele precisa ir para esses momentos mais relax, né? Com menos gritaria, que é o que ele já... 7h10 da manhã está uma gritaria, enquanto muitos aí estão acordando e tomando seu café ou no escritório logo cedo, é um momento ali de você ir se acostumando ainda com movimento, com barulho, tudo. Quando é 10 horas da manhã está todo mundo já desperto, né? Mesmo nos escritórios. Sala de aula não, 7h10 já tem aluno gritando palavrões que você nunca imaginou na vida. E eu vou falar a verdade para você. No decorrer do tempo que você está dando aula, nos primeiros 10 anos se aguenta legal. Mas depois você vai ficando mais velho, os cabelos vão embranquecendo e com esse conflito de gerações aí você vai ficando mais casmurro. E eu sinceramente ando bem casmurro. A minha paciência para palavrão 7h10 da manhã, gritaria, chute na porta. Você acabou de fechar a porta 7h10 da manhã que você vai falar bom dia para sua sala. Aí vem aquele aluno que chegou atrasado e ele não se contenta apenas em entrar na aula atrasado. Ele tem que entrar com um chute na porta, aquele chute que a porta vai e bate na parede, e para mostrar ali que ele é uma pessoa, que ele é um indivíduo, que ele existe.
Só que isso vai enchendo o saco de quem existe também e que está tentando trabalhar. É um desabafo. Eu ando buscando meus desabafos aqui e eu gostaria que vocês não me maltratassem apenas por eu desabafar o que está dentro do meu coração, mas fechando aqui, eu gostei muito do conto, achei assustador quando ele começou a entrar no mar, essa coisa do comércio, né? Tinha um filme que a gente assistia nos anos 80, gente, que ele entrava num comércio e tinha uma máquina dessas de você colocar moeda. Eu não lembro que filme é esse, gente. Coloca aí nos comentários. Era uma máquina que, quando ele foi ver, estava até desligada da tomada, mas ela funcionava e acontecia alguma coisa ali, era uma coisa meio mística. Era uma máquina, sei lá, de uma cigana dentro. Como se fossem essas máquinas de pegar bichinho, né? Mas era outra coisa, de ler a sua sorte, aconteceu alguma coisa assim. E me lembrou, né? Porque depois ele volta no outro dia e não tem mais nenhum comércio ali, nada, não existia nada daquilo. E eu me senti imerso nesse conto incrível do Ronaldo Leme, palestrante e morador de Joanópolis. Ronaldo, um abraço para você e até a próxima. E um abraço a todos que chegaram até aqui.